Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com a pele agora no inverno. Vamos falar também sobre ginástica facial. A minha convidada eu apresento em instantes. Estamos de volta com o programa e hoje quem participa do Sala de Estar é a fisioterapeuta dermatofuncional Gislaine Reis. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Gislaine. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente com você. Eu queria começar te perguntando se realmente agora no inverno, né, com essas baixas temperaturas, a gente sabe que a umidade do ar fica menor também. Isso prejudica a pele das pessoas ou não? As peles são agredidas pelo frio, né, e também pelas baixas temperaturas e pelos ambientes aquecidos, pelas águas do banho muito quente. E devemos ter muitos cuidados com isso, porque a pele vai ficar ressecada, desidratada, se não tiver seus cuidados adequados. E quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Porque agora no inverno, como é muito frio, né, todo mundo tem o hábito de não usar creme. Então, ou usa uma vez na semana, mas diminui bastante o uso dos cremes. E isso acaba prejudicando a hidratação da pele. Sim, o uso do creme deve ser diariamente, de preferência pela manhã, à noite, depois da higienização da pele também, usar um creme adequado ao seu tipo de pele. Muitas vezes acontece sim que as pessoas têm peles oleosas e acham que não precisam do hidratante. E é necessário sim, mesmo com frio. Mesmo nas peles oleosas, mesmo com o frio, as peles sempre devem ser protegidas, né? E o hidratante é fundamental para evitar esse ressecamento, esse aspecto de pele repuxando após o banho. Evitar também o banho muito quente, a água do banho quente no rosto. Cuidar dessas trocas de temperaturas. Eu ia te perguntar, os ambientes aquecidos agora, com ar-condicionado, climatizadores, isso prejudica bastante a pele? Em geral, eles tiram um pouco a umidade do ar do ambiente, né? E o pior é a troca de ambientes. De ambiente, temperatura. Estar num lugar bem aquecido e sair. Nosso clima é um clima de muito vento. E o vento prejudica mais a pele do que o próprio frio. Então, o vento é que vai deixar a pele mais desidratada. Por isso, é a necessidade de estar com um bom hidratante. Um produto que repõe a umidade da pele. Não é produtos oleosos, porque há uma diferença de creme nutritivo e creme hidratante. E qual é essa diferença? O hidratante, ele é com umidade, devolve umidade, retém água na pele. Os nutritivos são cremes à base de óleo, são para peles secas. Então, a gente tem que ter esse cuidado de usar o creme adequado ao seu tipo de pele. Tem que cuidar isso, se é nutritivo ou hidratante. Exatamente. O recomendado agora no inverno é o hidratante. Se a pele é seca, ela deve usar o nutritivo. Agora, se é uma pele oleosa, ela deve usar apenas o hidratante. Então, em geral, as peles oleosas que têm mais essa dúvida, não vou usar porque vai deixar a minha pele mais oleosa. Então, não deve ter essa dúvida e não deve deixar de usar o seu hidratante, porque não vai ficar mais oleosa se estiver usando. Tem vários produtos, emulsões, sérums, que não têm óleo, são à base de água. Então, esses são exatamente para proteger contra a desidratação da pele. E aquela pele mais jovem, né? Porque a gente sabe que as pessoas assim que têm 30 ou mais, são mais maduras, têm o costume de usar um hidratante facial e até o corporal. Mas aquelas adolescentes assim que não usam nada na pele, agora no inverno, também acabam apresentando esses problemas de ressecamento. Sim. Muitas vezes acontece isso. Que tipo de creme pode usar, por exemplo, quem não usa nada, né? E fica na dúvida, né? Porque as opções são muitas. Que tipo de creme que ela pode estar comprando para usar daí? Os hidratantes. Os hidratantes, sérum ou emulsões, são exatamente preventivos, para que mantenha a pele sempre bem úmida, bem hidratada e evite
porque quando a pele está ressecada, a mímica do rosto, nossos movimentos, eles vão fixando muito e vai quebrando a pele às vezes. Isso dá rugas? Sim, aquelas pequenas rugas, os famosos pés de galinha, que com o movimento repetido, né, da nossa mímica, vão começando a ficar aquelas linhas finas, superficiais, as linhas da testa. São muitos causados pela falta de hidratação da pele. Outra coisa que deve ser sempre usada, mesmo no inverno, é o protetor solar. Para quem não utiliza o hidratante, pelo menos usar o protetor solar, porque o protetor também ele já tem algumas substâncias que vão ajudar na hidratação e na proteção dessa pele. Então, é fundamental estar com um produto evitando a agressão do vento e do próprio calor, né, dos ambientes, principalmente lareiras, que vem aquele calor do fogo. Então, hoje os climatizadores são diferentes dos ar-condicionados de antigamente, que ressecavam muito mais o ar. Hoje os climatizadores já não têm essa ação tanto de ressecar tanto, né? Mas as lareiras, principalmente, que aquele calor do fogo vai também agredir muito a pele. Então, a pele que está protegida porque o hidratante, o que ele faz? Um filme protetor, onde a nossa pele ela tem 70% de água, só que ela evapora, essa água vai evaporando. Quando a gente passa o hidratante, ele faz esse filme sobre a pele e não permite que a pele então se desidrate com a perda da umidade. E esse protetor solar que deve ser usado agora no inverno, qual que é a indicação do filtro dele? O filtro solar a gente indica que seja 30, porque mesmo no verão, a gente já usa, né? Isso para usar no rosto. Para usar no rosto. No rosto sempre o ideal é no mínimo 15, né? Mas um fator 30 é o ideal que seja usado. Porque as pessoas até contra a agressão do vento mesmo, quem sai fazer caminhadas na rua, por exemplo, tem dias que tem sol e tem vento. Então o protetor também já vai fazer esse filme de proteção e evitar esse ressecamento, então, da pele. Me diz uma coisa, Giza, esse aspecto esbranquiçado, que muitas vezes as pessoas ficam com a pele no inverno com um aspecto esbranquiçado, como se estivesse escamando, é a indicação de que a pele está só desidratada, precisa ser hidratada, ou é a indicação de alguma doença de pele também? Pode ser somente uma desidratação, né? Por esses fatores que nós falamos, o vento, ambiente, calor, frio, a água do banho muito aquecida, pode ser só uma desidratação. Então fica aquele aspecto repuxando, escamativo, né? Assim, parece estar uma farinhazinha na pele. Ou pode ser também alguma doença de pele, como as dermatites seborreicas, dermatites que ocorrem por contato, podem piorar nessa época, por causa da água do banho quente e por causa do calor também de uma lareira, alguma coisa assim. E por as pessoas não usarem, às vezes, um hidratante, uma dermatite pode estar piorando nessa época. Então, às vezes, há necessidade de procurar uma dermatologista também. Uma coisa que eu ia te perguntar, as pessoas têm o costume de, quando estão com a pele assim, nesse estado, esbranquiçada, ressecada, de passar qualquer hidratante, qualquer creme hidratante. Isso não pode ser mais prejudicial, pode provocar outras lesões, porque às vezes passa, a pele está muito sensível, arde, né, dá uma reação. Então, o mais indicado é procurar um especialista para poder estar fazendo essa orientação. Sim. O ideal é que procure ou um esteticista ou um dermatologista, né? Quando é só apenas por fator de desidratação, a gente já resolve adequando o seu creme. Pode-se fazer uma hidratação mais profunda, quando a gente faz, então, na clínica, a gente faz uma esfoliação na pele, higieniza bem, coloca uma máscara oclusiva, hidratante, orienta o cliente ao que vai usar para hidratar e vai ser resolvido. Agora, quando é um caso de uma dermatite, se chega até nós, a gente vai encaminhar para a dermatologista, porque aí vai ter que estar usando uma medicação. Em geral, quando tem as dermatites, a pessoa já sente ardência na pele, escama, ao mesmo tempo que escama fica vermelho, né? Fica uma lesão já bem mais grave.
E as dermatites seborreicas pioram bastante nesse período de inverno. Então é importante que as pessoas não tentem usar nada em casa e procurem um médico realmente. Não deve tentar. E até porque se for uma dermatite seborreica e for usar, por exemplo, um creme oleoso à base de óleo, o que vai acontecer? Vai estar piorando essa dermatite. Então, não deve usar nada sem antes ter uma orientação de um profissional que entenda da área. Tá. No que se refere à hidratação dos lábios agora no inverno, o que é mais indicado se usar? Porque a gente sabe que o próprio vento, né, castiga muito os lábios, deixa muito ressecado, e tem pessoas que até acabam ficando com o lábio bem rachado agora no inverno, justamente por isso, por não hidratar. O que é mais indicado usar? Os batons hoje, né, as linhas já se preocupam com isso. Os batons já vêm com protetor solar, já vêm com substâncias hidratantes também reparadoras da pele do lábio, né? Então, o próprio batom já vai estar protegendo. Mas tem alguns produtos que são especificamente, quem não quer cor, né? Sim. Somente está com um hidratante. Tem alguns produtos que vêm em forma de batom, que são apenas hidratantes dos lábios. Então, já as linhas de produtos já têm isso, os cosméticos. Deixa eu te perguntar, a famosa manteiga de cacau ajuda ou não? Porque eu já ouvi alguns profissionais falar que ela apenas dá uma hidratada temporária e depois aquilo resseca e acaba piorando o estado de ressecamento dos lábios. Ela não é que ela vai piorar, mas ela não trata. Ela não é um hidratante. Ela forma aquilo que eu te falo de um filme protetor. Sim. Só é passado para proteger. No caso, preventivamente, ela pode ser usada. Porque se tiver com o protetor, o vento não vai agredir, não vai estar rachando. Agora, depois de já estar lesado, ela não vai recuperar. Então, aí que a gente precisa ter já, então, produtos que vão recuperar a pele do lábio. E o batom já também faz isso. O ideal é tudo preventivo. Quanto mais a gente usar coisas preventivas, nós vamos ter melhores resultados. Então, é como os tratamentos do rosto, os hidratantes. A gente não freia, ou melhor, a gente não evita o envelhecimento, mas a gente freia ele. É como bota um pé no breque e dá uma diminuída na aceleração desse envelhecimento. Por isso que tudo que a gente faz preventivamente vai trazer melhores resultados. Depois que já está a pele caída por falta de colágeno, já está flácida, já tem pele sobrando, aí às vezes a gente não consegue mais uma recuperação satisfatória. Pode até amenizar um pouco aquele processo que está ali. Mas quando a gente já vem tratando, dando nutrientes para essa pele, protegendo ela das agressões, nós vamos então ter um envelhecimento mais lento. Tá certo, Giza. A gente vai para um pequeno intervalo e volta no segundo bloco falando sobre estética facial e a hidratação corporal também, em instantes. Você que sintonizou na frequência incomparável do conhecimento e foi aprovado no vestibular Unicruz, fique ligado no período de matrículas. Conheça também as formas alternativas de ingresso. Vestibular Unicruz, esse é o seu mundo. Para você que gosta de teatro, a gente tem uma novidade. É a partir do dia 12, no Clube Internacional. São todos os domingos, às 4 horas da tarde. Convidem o papai e a mamãe. Hoje, minha gente, é a matinê do Máscara. Com o espetáculo teatral Os Saltimbancos! Apoio cultural Unicruz! Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje recebendo a fisioterapeuta dermatofuncional Gislaine Reis e também professora do curso de Estética e Cosmética aqui da Universidade. Gislaine, no primeiro bloco nós falamos sobre os cuidados com a pele do rosto, né, sobre os cuidados com os lábios e para o corpo, o que vale de cuidados?
Também a mesma coisa. É os cuidados de não usar a água do banho muito quente. Esse é o pior agora. Esse é o grande vilão. No inverno, esse é o grande vilão para desidratação, né? A água muito quente. E não deixar de usar o hidratante, porque às vezes é frio, as pessoas têm essa dificuldade de passar um creme hidratante. Aí quando vê, tá toda esbranquiçada a pele, soltando. Pode-se fazer uma esfoliação no corpo, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, tá fazendo uma esfoliação. E colocando sempre seu hidratante para não esperar, quando chegar o verão, correr atrás desse prejuízo, né? Então, já manter a pele bem hidratada. E me diz uma coisa, Gislaine, agora no frio, os cuidados que a gente tem que ter com o corpo são os mesmos, o uso do hidratante, e eu queria te perguntar outra coisa, a questão do óleo corporal, que a gente sabe que agora no inverno as pessoas, né, principalmente as mulheres, gostam de usar muito, porque o hidratante é muito gelado e o óleo corporal acaba sendo uma alternativa. Eles têm realmente funcionam como um hidratante ou não? Não é que eles não vão funcionar, eles têm uma função de barreira na pele também para evitar a perda de água. Mas eles não têm uma penetração na pele como os cremes hidratantes, porque a nossa pele ela é muito seletiva e não são poucas coisas que vão realmente ser absorvidas pela pele. E o óleo, ele é esse efeito barreira, ele faz uma película de barreira. Uma camada superficial, seria isso? Superficial. Ele também não vai tratar, vai ser aquele mesmo efeito do lábio que a gente falou. Que ele não vai ser um tratamento, ele não vai agir como um nutritivo para a pele, de haver aquela regeneração, uma recuperação. Ele vai também proteger para que não haja desidratação. Então, quem tem o hábito de usar sempre o óleo, está sempre usando, vai ter uma certa proteção. Agora, quem já está com a pele ressecada, deve fazer uma esfoliação a cada 15 dias, uma vez por mês, fazer uma esfoliação e estar usando, então, um hidratante com mais ativos, princípios ativos que vão realmente estar recuperando. E todos os dias? O hidratante todos os dias. Tá. Vamos falar agora de uma coisa que é bem legal, bem interessante, que é a ginástica facial. Todas as mulheres gostam porque ajuda a prevenir as rugas, não é mesmo? Sim. Conta pra gente um pouquinho o que é a ginástica facial, Gis. Bom, como eu sei, né, esse assunto faz tempo que tu quer falar sobre ele. Faz muito tempo que eu venho... Realmente, a ginástica vir aqui falar sobre esse assunto. A ginástica facial, então, ela pode estar sendo associada a outros tratamentos. E ela vai ser muito boa também preventivamente, porque nós podemos estar evitando a flacidez da pele. Assim como as pessoas malham para recuperar ou para prevenir o envelhecimento do corpo, a ginástica facial ela vai atuar na musculatura do rosto também. Como a ginástica é do corpo, atua na musculatura, aumenta a tonicidade, aumenta o volume muscular. No rosto também é para isso que ela é utilizada. Então ela vai estimular o trabalho do músculo, aumentando fibras musculares. E com isso, a gente tem uma melhora no todo do rosto também, a ginástica. Porque ela vai estar estimulando a oxigenação através da circulação. Porque sabe, quando a gente se exercita, aumenta a circulação sanguínea. E toda vez que aumenta a circulação sanguínea, aumenta a oxigenação do tecido, aumenta o aporte de nutrientes para esse tecido. Então, a pele vai ficar mais nutrida, ela vai ficar melhor oxigenada e com isso, então, a aparência dela também vai melhorar. Mas o que a ginástica realmente vai fazer? Melhorar o contorno do rosto. A ginástica facial não vai recuperar, por exemplo, um excesso de pele. Uma pálpebra que está com excesso de pele não vai ser recuperada com a ginástica facial. Mas, quando a gente trabalha isso antes, prevenindo, a gente pode estar retardando, de repente, uma cirurgia plástica. E associado a outros tratamentos, a gente tem grandes resultados com a ginástica facial. A gente sabe que nosso rosto, ele é assimétrico. Nós não temos uma simetria no nosso rosto. Com o passar dos anos, essa assimetria vai aumentando. Vai se percebendo mais as diferenças. Às vezes a boca puxa mais para um lado, o olho fica mais caído. Com a ginástica facial, nós podemos estar amenizando esta diferença, essas assimetrias. Então, uma pessoa que já tem um problema, às vezes, até pode ter tido
quando mais jovem, uma lesão na musculatura. Às vezes, já aconteceu de eu pegar clientes por uma lesão num dente, ter pego algum pouquinho, às vezes, um nervinho do músculo, e estar puxando um pouquinho mais para um lado. A ginástica facial ajuda? A ginástica pode ajudar muito a diminuir, amenizar essa diferença. Então, a gente consegue deixar uma harmonia melhor no rosto, melhorar o contorno do rosto com a ginástica facial. Sim. E existe uma idade recomendada para se começar a ginástica facial ou ela funciona que nem a ginástica corporal? Quanto mais cedo, melhor? Como a ginástica facial. Quanto mais cedo, melhor. Só que também, quanto mais a idade avança, mais frequente a gente deve fazer também. Então, a ginástica facial, ela pode ser feita diariamente. Uma questão, assim, de uns 20 minutos diários, a gente deve fazer sempre. A pessoa deve buscar, primeiramente, um profissional para orientar. Porque, como qualquer coisa mal orientado, mal feita, vai trazer prejuízo em vez de trazer benefício. Então, a ginástica facial, ela tem grandes benefícios desde que bem orientada. Então, tem o exercício certo, o movimento certo para cada grupo muscular, como a do corpo. Então, só não se vai se usar peso, por exemplo, no rosto, mas o exercício, ele deve ser feito corretamente. Deve também estar com esta pele bem hidratada, o lábio bem hidratado, porque a gente vai fazer exercícios que vão movimentar a pele. Então, isso deve ser também cuidado, ter um bom cuidado, ser bem orientado antes. Se fizer com a pele não hidratada, pode deixar algum vinco, alguma marca na pele que, por repetir muito esse exercício, pode ser prejudicial? Pode estar deixando alguma linha de expressão, porque nós sabemos que nós temos linhas que são formadas pela expressão, pela mímica facial, que isso também é uma coisa que a ginástica facial vai diminuir, aquelas marcas que são deixadas pela repetição mímica. A mímica, nós às vezes pegamos alguns cacuetes, né? Franzir a testa. Franzir a testa, morder o lábio. Então, com a ginástica facial, a gente passa a ter uma consciência maior dos nossos movimentos e nós podemos estar também amenizando esses cacuetes. Então, amenizando aqueles movimentos que são da nossa mímica que já veio conosco no decorrer dos anos. Por exemplo, tem pessoas que franzem muito a testa, formam muito essa linha que a gente chama de glabela entre as sobrancelhas. E isso deixa a pessoa com uma expressão de brabo. Então, quando a pessoa passa a fazer a ginástica facial, ela toma consciência dos seus movimentos. A ginástica facial deve ser feita em frente ao espelho, para que a pessoa possa, então, estar se observando nos seus movimentos, né? Estar na frente do espelho, como eu disse, orientado as primeiras, depois pode estar fazendo em casa. Mas sempre é importante buscar primeiro a ajuda de um profissional, porque a gente sabe também que na internet hoje a gente acha de tudo, todos os conteúdos que a gente procura. Então a gente também acha vídeos que ensinam alguns movimentos de ginástica facial. Mas se a pessoa não tem aquela consciência corporal e não tem a orientação de um profissional e não está com a pele bem hidratada, ao invés do exercício ajudar, ele pode até piorar. Pode, e pode piorar a postura da pessoa também. Eu tenho um exemplo assim que eu dando aula, eu falo sobre ginástica facial. Então, eu desenvolvi um trabalho com as minhas alunas da ginástica facial. E elas tinham que apresentar alguns movimentos de ginásticas em aula. E na hora de apresentar, quando eu via, tinha uma assim, né, puxando os ombros para poder fazer o movimento da ginástica. E isso tudo, então, quando a pessoa tem um profissional junto, nas primeiras sessões, vai corrigir. Nós precisamos ser corrigidos também quando estamos fazendo. Por isso, vai estar em frente ao espelho, vai estar com alguém corrigindo os movimentos errados, depois a pessoa pode ter uma sequência em casa. Então, hoje tem alguns profissionais, fisioterapeutas, ortodontistas, fonoaudiólogas que trabalham com associando a ginástica facial. Então, a ginástica também melhora a questão orofacial, né? Que os movimentos podem estar associados também a
alteração dentária, Sim. né? As pessoas, por exemplo, um médico que é fonoaudiólogo, pela fala também, a pessoa pode estar melhorando a sua dicção com a ginástica facial. Então, tem várias coisas que podem ser trabalhadas e vários profissionais que estão aí no mercado para orientar esse exercício também. Sim. Auxilia bastante. Sim. Tá certo. Tu nos trouxe a indicação de um vídeo que ensina alguns exercícios para as pessoas estarem fazendo em casa, né? Sim. Aí então, vamos deixar então para depois vocês também passarem, se quiserem passar. Ali vai estar dando orientação e é como a gente falou, pode até estar fazendo, mas a pessoa tem que estar na frente do espelho e tem que estar se corrigindo essas questões. Não estar ao mesmo tempo que está fazendo o movimento do rosto, estar encolhendo o corpo, tá fazendo... Então, quer fazer, eu costumo assim, não passar mais que 3 exercícios primeiro para a cliente, elas fazem em casa, eu oriento na clínica e elas vão para casa com 3 exercícios. Para fazer. Depois volta, a gente Porque treina. tem que ter um período de adaptação também, né? Tem um período de adaptação e tem um período para aparecer a resposta também. Que aí vai de 2 a 3 meses para que a pessoa possa estar já adaptada com os movimentos e estar vendo algum resultado. Deve ser feito num período de 20 minutos diários. As repetições de cada exercício deve ser feito 3 séries e permanecendo de 10 a 15 segundos cada exercício. Então, por isso, tem que ter as orientações. De repente, lá no vídeo, vai ver os movimentos, mas não vai ver todas as orientações. Então, por isso, é importantíssimo que esteja procurando um profissional para ser orientado. Tá certo. A gente vai colocar o link do vídeo aí para vocês poderem assistir em casa. A gente não vai rodar ele aqui, mas a gente vai colocar o link que vocês podem acessar e assistir e aprender alguns movimentos para fazer. Mas é sempre importante que vocês que se interessam pela ginástica facial busquem a orientação de um profissional para que não façam de forma errônea e, em vez de ajudar, acabar prejudicando, né? Sim. Uma coisa que é bem interessante, que as mulheres se preocupam muito, é com esse bigode chinês, né? E com a papada, né? E eu acho que com os exercícios de ginástica facial, que é uma coisa simples que a gente pode estar fazendo em casa, esses exercícios ajudam a amenizar bastante, né, Giza? Sim, as linhas da testa, a linha nasogeniana, que é o bigode chinês, né? As linhas dos pés de galinha, que é o contorno do olho. E também lembrando que a ginástica facial não é um milagre. Sim, tem então, isso. a gente precisa associar a outros tratamentos, como nós temos a radiofrequência, por exemplo, que é um aparelho utilizado, que hoje a gente está aí no mercado com essa tecnologia, que ela produz, então, a neocolagenase, que é uma produção de novo colágeno. Então, a gente sabe que com o passar dos anos há um desgaste no nosso organismo e a gente perde fibras de colágeno, que é a principal fibra que nos dá a firmeza na pele. Então, a flacidez da pele deve ser tratada, que a ginástica não vai ser assim também, só ela resolver tudo. Claro. Então, a radiofrequência é um aparelho que a gente vai estar estimulando uma produção de colágeno novo. Junto com a ginástica, vai ter um tônus bem melhor. Né? E a hidratação, tudo isso tem que estar sendo associado, vários tratamentos juntos. O uso do creme também, né? Sim. Uma coisa importante de falar é que quando a pessoa começa a fazer a ginástica facial, ela sente um certo desconforto no rosto, né? Que isso é normal, né? Sim. A pessoa tem que buscar uma orientação de um profissional, mas que isso é normal, né? Porque a gente não trabalhar a musculatura facial, quando a gente começa a trabalhar, é que nem no corpo, a gente sente essa dorzinha, um certo desconforto, mas tem que saber que algumas coisas são normais e tendo a orientação de um profissional só vai trazer benefícios. É a mesma coisa que a ginástica do corpo. Começa a fazer, começa a doer. Então tem um exercício que a gente faz que é para essa papadinha do queixo, né? Vai ficar faz num dia. No outro dia a pessoa tá sentindo dor, assim, não sabe por que tá aquela dor, né? Eu sei porque eu fiz e achei que tava com uma faringite, porque exatamente. Então começa aquela dor e não sabe por que é da ginástica, então... Por isso, quando a gente associa, só que com a frequência, o que vai acontecer? Os primeiros exercícios, até pela falta de experiência, a pessoa força a musculatura, então dá dor. Depois, com a frequência, com a experiência,
vai ocorrer ao contrário, vai ocorrer um relaxamento da musculatura, que é aquela tensão que faz nós fazermos movimentos muitas vezes errados. Então, depois, com o tempo, a ginástica vai trazer relaxamento, vai diminuir o estresse facial, com isso vai diminuir olheiras, vai diminuir as linhas pela frequência. É como a ginástica do corpo, que a gente sabe que traz vários benefícios depois. Para o rosto também, a ginástica vai trazer muitos benefícios. Mas lembrar sempre, tem que usar um bom hidratante, pode fazer procedimentos que sejam para hidratação, com máscara, pode usar os aparelhos associados também, né? Então, há um conjunto de procedimentos que a gente vai estar tendo um benefício, então, para o rosto. Tá certo, Giza. Eu queria agradecer demais a tua participação aqui no programa. Foi muito bom poder passar para o pessoal lá de casa essas orientações e contribuir para que as pessoas possam cuidar um pouco mais da sua expressão facial, do seu corpo, aprender mais a hidratar e a cuidar da sua pele também. Obrigada, Giza. Sempre é um prazer poder estar aqui contribuindo com isso, né? E salientando, protetor solar, inverno e verão. Inverno e verão, tá bom, fica a dica. Então tá, o programa de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou colocar o telefone da Giza no vídeo para quem quiser entrar em contato com ela, tirar alguma dúvida, buscar alguma orientação, que é o 3322-7220. Na próxima semana tem mais Sala de Estar. Tchau, tchau.